Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Filosofia da Educação, aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus São Roque. Eu sou o professor Odmarcos e farei hoje comentários sobre alguns pensadores na educação, a sua importância e seus reflexos em sala de aula, já que nós somos um curso de licenciatura em Ciências Biológicas, né? Eu vou fazer um comentário, um propalado sobre a importância deles exatamente no curso que nós fazemos, né? Licenciatura em Ciências Biológicas. Quais seriam as suas contribuição, o viés e o bojo dessa conversa, né? Dessas escolhas que nós estamos elaborando, fazendo e apresentando para vocês. Então, o primeiro eu não podia deixar de falar, né? Que é Sócrates, né? 4 séculos antes de Cristo. eh, Sócrates nada escreveu, todos os seus feitos foram relatados pelos seus discípulos, Platão, Xenofonte. E o que eu quero falar aqui para vocês, enfatizar é a maêutica. O que que era a maêutica? A mãe de Sócrates era parteira, o seu pai era escultor, e de alguma forma, né, o trabalho dos seus pais influenciaram o jovem pensador. E assim ele também fez. Ele tornou-se um parteiro das ideias. Segundo Sócrates, ele mediava, né, os parturiantes, né, para trazer um bebezinho ao mundo, ou seja, conhecimento ao mundo, né? Ele seria um mediador. Também trabalhou com a dialética, né? Qual é a participação nos dias atuais de Sócrates? Nós podemos dizer que ele contribuiu, né, para o desenvolvimento das metodologias ativas, ou seja, estudantes protagonistas na produção do conhecimento, assim como ele fazia seus partos, né? Ele não obstruía, ele não interferia, mas apenas mediava, assim como a sua mãe fazia, né? Certo, pessoal, então aqui é só uma ideia, né, de nós entendermos Sócrates e a licenciatura, né? Certo? Vamos lá para o próximo, então, pessoal. O próximo eu separei, não poderia deixar de ser, né? Que é Platão. Por que Platão? Platão construiu uma escola chamada Academia, né? A Academia era uma escola para aprimorar o intelecto, mas também o corpo, né? Como eu já falei anteriormente, ele era o principal discípulo de Sócrates. Ele fez um trabalho ah, sobre a produção do conhecimento, né? Então é muito importante para a nossa sala de aula entender que, segundo Platão, né, que escreveu a República de Platão, e na República de Platão lá tem o mito da caverna, né? Ele fala que o conhecimento, nós podemos obter duas formas de conhecimento, ou o conhecimento é advindo sobre duas situações. O mundo das ideias, inteligível, onde há perfeição, né, é perfeito, onde Deus habita, ou seja, demiurgo, né? E o mundo sensível, né? Que é o dos sentidos, e como dizia Platão, os sentidos nos enganam, né? Então nos levam e nos conduzem ao erro. Certo, pessoal? Então aqui é só um lembrete aqui que eu fiz para vocês. Eu estou deixando esse material aqui em PDF para vocês dar uma olhadinha, né? E vamos lá. Então, vamos lá para o próximo. O próximo não poderia deixar de ser também o discípulo de Platão principal, Aristóteles. Aristóteles escreveu mais de 100 livros, né? Ao contrário de Sócrates, que nada escreveu. Ele, ele, ele teve muitas produções sobre muitas áreas, então, para licenciatura em ciências biológicas, ele tinha, assim, uma paixão imensurável pela natureza, né? Ele começou a organizar o estudo da natureza, mas a lógica, a poesia, a política, não tem aonde Aristóteles não tenha participado, né? Então, segundo esse pensador macedônio, não era ateniense tal qual Sócrates e Platão,
foi preceptor do imperador Alexandre, então motivo para ele conseguir assim meios, né, para produzir muitas coisas, como o primeiro zoológico do mundo ocidental, construir uma biblioteca, né, a elaboração de muitos livros, organizar, sistematizar o conhecimento, né? Podemos dizer assim que ele é um iniciante do movimento maker, né? Que começou lá na Grécia clássica e hoje aí o aprender fazendo, né? Então, assim como seu mestre, ele construiu uma escola chamada Liceu, muito importante, né? Então, pessoal, a lógica de Aristóteles e que nós trazemos para a sala de aula é o seguinte: todos nós somos ato e potência. Existem possibilidades para ser. Quando nós somos, é o ato, certo? Então, ato é potência, aquilo que pode ser. Uma semente é uma potência, a árvore ou o arbusto é o ato. Outro aspecto bem importante da lógica e do desenvolvimento da ciência que nós podemos levar para a sala de aula é a questão da essência e acidente. Segundo Aristóteles, os seres eles possuem atributos que os qualificam. São atributos que identificam, que são basilares. Podemos dizer assim, o cachorro é quadrúpede, mamífero, ele pode ser desde um pincher até um dog alemão. Mas existem características que identifica este cão que eles têm em comum, certo? E o acidente são as características complementares. Se eu falar cachorro branco ou cachorro amarelo, este adjetivo é o complemento, certo? Então o cachorro é a essência, certo? Aqui um exemplo bem simples, bem sutil para nós desenvolvermos a lógica, beleza? Próximo, então, vamos lá. Próximo é René Descartes. Nós escrevemos Descartes, né? Mas se pronuncia Descartes, penso, logo existo, né? Descartes ele contribui no conhecimento, primeiro, a dúvida, né? O caminho para se desenvolver o conhecimento é a dúvida, a, 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 a dúvida metódica, chegou ao ponto de pensar assim: será que eu existo? Então, essa foi uma condição que ele desenvolveu a sua filosofia, o desenvolvimento do mecanicismo, né, da dualidade. A dualidade, a questão corpo, mente, mecanicismo, nós dividirmos para conhecer, para aprender, né? Então, de alguma forma, aí, o mundo, né, dividiu as ciências, né, o conhecimento, né? Isso é uma tradição lá cartesiana. Segundo ele também, como Platão, ele defendia as ideias inatas, ou seja, nós já nascemos com as ideias, está no intelecto e nós colocamos com o raciocínio, né, com o estudo, essas ideias. Então, buscamos evidências, né? E ele também rejeitava os sentidos, dizia que pelos sentidos há engano. Há corrupção, né? Quando eu falo corrupção aqui é do raciocínio. Tanto é que ele falava para nós atingirmos a verdade somente pela matemática e pela geometria. Não é à toa que ele também era matemático, né? O plano cartesiano. Certo, pessoal? Então, lá nas ciências biológicas, nós podemos dizer que são essas divisões: citologia, parasitologia, microbiologia. Nós vamos dividindo para entender, para conhecer, correto? Muito bem, vamos lá, vamos dar continuidade, dizendo para vocês que tudo isso que eu estou falando, né, se encontra em PDF para vocês fazerem uma leitura, né? Fora o texto que eu deixei para vocês anteriormente.
eu gostaria também de convidá-los para a próxima semana, né? Nós teremos um encontro síncrono. Se tiverem dúvidas, anotem e vamos fazer um espaço de debates, né? Para tirarmos nossas dúvidas, falarmos sobre avaliações. Está chegando aí o finalzinho do período, né? Nós já estamos preocupados, né? Com as produções, com as nossas notas. Isso é perfeitamente normal, né? Jean-Jacques Rousseau, Iluminismo, França, a liberdade. Lembrarmos que quando falarmos liberdade, para a época dele era muito complexa, né? A criança era vista como uma miniatura de um adulto, professores, licenciandos. Então, por que é importante nós falarmos sobre Jean-Jacques Rousseau? Ele falava da questão que o homem é bom, tem uma índole para a paz, para o bem, porém uma sociedade mal estruturada vai fazer com que esse indivíduo ele não tenha a educação que mereça, vai ter faltas e vai conduzi-lo para não para o caminho do bem. Certo? Então, ele começou a falar sobre as etapas, né? Para se ter o conhecimento, se fazer epistemologia, né? Mas ele falava que nós temos que dar liberdade e respeito à natureza da criança. A criança tem que brincar, tem que correr. Os primeiros anos dela é pura alegria, é pura emoção, brincadeira, mas mesmo com essas brincadeiras elas aprendem, né? Então, para falar sobre tudo isso, ele, de uma forma muito romântica, né, escreveu Emílio. E na pedagogia é extremamente debatida, né? E para nós da licenciatura, nós também trazemos essa questão do respeito à natureza que Jean-Jacques Rousseau ele tanto defendia, né? Inclusive foi um iluminista, um ativista, né, para sua época. Certo, pessoal? Então vamos adiante para falarmos do Froebel. É, em sala de aula, por que nós vamos falar de Friedrich Wilhelm August Froebel? Ele preocupou-se com assim como Rousseau, ele trabalhou, preocupou-se, trabalhou, estudou, pesquisou, né, e praticou, né, sobre os anos iniciais, né. Ele é conhecido pelo jardim da infância, né, que as crianças se reúnem, né, para brincar, mas esse brincar significa aprender, né? Significa socializar. Ele desenvolveu os jogos educativos, né, que nós hoje chamamos de pedagógicos, que ele chamava de dons. Nos dias atuais, eu me reservo, né, melhor. Eu arrisco dizer, né, que ele começou a gamificação, né? Jogos, ludicidade, brincadeiras, mas essa ideia do jardim, assim, como Aristóteles, ele tinha um encantamento e uma paixão pelas ciências naturais, em específico para as plantas. Ele, ele, ele falava que era um jardineiro, né? O jardineiro das crianças, né? Assim como a pessoa que vos fala, aqui o seu professor, eu tenho uma paixão muito grande, né? Pelas ciências naturais, gosto muito, tenho um jardim, costumo cuidar, um pequeno pomar, né, para ver o desenvolvimento de algumas frutas, e não era diferente, né, com Froebel. E então esse amor, né, pelas ciências naturais eh, identificaram este pensador, este pedagogo, né? Então, eu acho bem interessante, né, para nós da licenciatura em ciências biológicas, termos o conhecimento do Froebel, né, e dessa preocupação dele com a natureza. Acho muito importante, creio que seja oportuno nós termos esse entendimento. Muito bem, vamos lá então, já falei muito, né, vocês devem estar cansados, me ouvindo falar tanto.
Acredito que nós encerramos hoje com Pestalozzi, grande figura também na educação. Vocês estão vendo ali que é próximo, né, de Froebel, o seu nascimento. Ele ele era suíço, enquanto Froebel alemão. Podemos dizer que ele é um antecessor da escola nova, né? Eh, Ele falava de habilidades naturais inatas, também muito preocupado com a natureza, né? Mas, ele Pestalozzi, afetividade, nós podemos dizer, amor, né? Ludicidade para Froebel e afetividade para Pestalozzi. Se você não tiver encantamento, acolhimento, afetividade, você não aprende, né? Pode até aprender, mas não de uma forma mais efetiva, né? Sem conflitos, sem inquietações, frustrações, a leitura e imitação da natureza, uma educação integral. Ele começou a falar, né, sobre essa eh, uma formação mais do que apenas se alfabetizar, mas conhecer o mundo, né? Então, assim, de forma metafórica, cabeça, a mão e o coração, né? Ou seja, a, de- a intelectualidade, a questão física e moral. Certo, pessoal? Então, na escola dele não havia notas, avaliações, né? Ele era contrário a isso, né? Ele começou a ensinar numa época que havia muitos órfãos devido a uma guerra, né? E então imagine só a questão psicológica, né, dos aprendizes, das crianças, né? Então ele ressignificou, né? Ele acolheu, né? Esses pequenos, esses estudantes. De que forma nós vamos trazer o Pestalozzi, né, para a nossa sala de aula, né, para a nossa licenciatura? Afetividade, né? Nós podemos atingir a mente, né, o intelecto, pelo caminho do coração, né? Quando eu falo afetivo, você não precisa ser, não significa que você vai ser carinhoso, mas quando fala a afetividade é respeito, é dar segurança para que as pessoas não tenham medo de errar, né? Que não serão castigados, que não serão colocados em ridículo, serão expostos, né? Ah, a criança, o estudante, o jovem, o adulto, ele ter segurança, né? Ele saber que o seu professor ele é justo, né? Ele é um protetor, ele protege, né? Esse indivíduo, né? Para que ele tenha esse desenvolvimento intelectual, físico e moral. Muito bem, espero que tenha contribuído, que vocês tenham entendido. Farei o reforço com material em PDF, vou deixar para vocês. E já aproveito, né? Ontem nosso encontro foi assíncrono, né? Assim como hoje. E eu vou deixar lá uma perguntinha para nós lá no Moodle, para nós efetivarmos a presença e a participação. Eu gostaria que vocês, no texto que eu dei ontem sobre Froebel, sobre Pestalozzi, que vocês encontrem uma citação que vocês amaram, que vocês gostaram, que realmente faz diferença na vida de vocês como licenciados. Essa vai ser a participação que eu vou pedir para vocês a partir de hoje já colocarem, né? Nem precisa dizer porquê, só colocar a citação. Tem algumas lá no texto, né? Vamos ver se existe uma sincronia, né? Vamos ver quais foram as mais escolhidas. Certo, pessoal? Eu aguardo a resposta de vocês, aguardo vocês para a próxima semana, para nós termos essa aula síncrona,
né? É bem importante ouvir a voz de vocês, vê-los, ver as faces de vocês. Eu sei que muitos têm problema com a conectividade, mas por favor, façam um esforço, né? Para nós nos agraciarmos, né? Falarmos um pouco de nós também, não só da matéria, né? Isso é muito importante também, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não fique com dúvidas, não tenho receio. eh, Toda dúvida é muito bem-vinda, né? Certo? Tchauzão, até a próxima.